Damos graças a Deus por mais uma tarde abençoada, que vamos ter mais uma boa conversa e vamos receber hoje um pastor que tem se dedicado ao trabalho com crianças. É uma área muitíssimo importante e que nós vamos conversar sobre isso nessa tarde. Os irmãos já estão chegando, vamos já pôr aqui o nosso tema. Muito bem, são bem-vindos os que estão chegando nesse momento. Já daqui a pouco vamos receber o pastor Jean Porto. Ele estará conversando conosco sobre o discipulado infantil e nós precisamos atentar bem. Se você que está entrando agora conhece alguém que trabalha no departamento infantil, com crianças, manda um convite para ele, manda um convite para ela, avisa para se inscrever que nós vamos ter uma boa conversa hoje à tarde com esse tema que é muito importante para nós. Conceição, Camila, Cleiton, muito bem, vários irmãos e irmãs que estão chegando. Irmão Gleidson, Maxwell, são bem-vindos e bem-vindas. Daqui a pouquinho nós estaremos recebendo o pastor Jean Porto e ele vai ter essa conversa conosco hoje. Irmã Ivanilca, bem-vinda, muito bem, que bom tê-la aqui. É muito bom ter essa participação dos queridos irmãos. Lembrando para aqueles que estão chegando que quando nós terminamos a live, ela fica ainda disponível por 24 horas no Stories, né, do Instagram, e depois nós salvamos e publicamos no meu canal pessoal do YouTube, Clauber Maia. Então, depois você pode, inclusive, copiar o link e mandar para outras pessoas que elas não puderam, de repente, acompanhar ao vivo, mas vão poder assistir. Inclusive, todas as lives que nós realizamos com todos os outros educadores cristãos estão disponíveis no mesmo canal no YouTube e os irmãos podem lá acompanhar também. Então, estamos aguardando só o pastor Jean Porto, já está chegando e vai bater esse papo conosco sobre discipulado infantil. Pastor Kleber já entrou aí também, Tiago Brasiliano. Os irmãos estão chegando para o nosso bate-papo de hoje à tarde. Próxima semana vocês não podem perder, nós temos vários bate-papos muito interessantes, começando a segunda-feira com o pastor Jamiel Lopes, pastor Paulo Gutenberg, a paz do Senhor. Vamos conversar na próxima semana na educação cristã com o professor Ari Oliveira. Vamos conversar com o pastor Altair Germano. Próxima semana temos vários contatos também. Pastor Jean Porto, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu amado pastor. Como está? Tudo bem? Estamos bem aqui no sul do Brasil. Ah, que bom. Tá frio ou tá quente aí? Aqui, essa noite, geou. Sim, muito 3 bem. graus, 4 graus. Ah, coisa boa, maravilha. Eu amo o frio. Não sei quem gosta do calor. Eu já fui ser crente porque me disseram que o inferno era quente e eu não queria ir para lá. Eu não gosto do calor, não. Eu gosto do frio. Eu Muito... também prefiro frio. Ah, que bom, pastor. Muito bem, pastor Jean, é bom revê-lo e nos encontrarmos aqui. Estivemos no congresso Seminário de Escola Dominical em Vilhena, em Rondônia, né? Foi um bom tempo de aprendizado aquele.
e dou graças a Deus por sua vida, seu ministério, sua dedicação ao trabalho de ensino, mais voltado para o departamento infantil, que é muito importante e muito necessário. E eu quero só apresentar, quem não conhece ainda, pastor Jean Porto, é pastor da nossa igreja, a Convenção do Santa Catarina e Paraná, é teólogo, é pedagogo, escritor e é o coordenador do trabalho infantil da Convenção do Estado de Santa Catarina. Serviu a Deus muitos anos na igreja em Joinville, já foi missionário na Europa também, atuou por lá Isso. um bom tempo, então é um homem de Deus preparado e disponível para servir ao Senhor. Muito bem, pastor, é uma alegria recebê-lo e o tema que eu convidei para nós conversarmos foi sobre discipulado infantil. E Sim. eu queria que a gente começasse pensando o que é um discipulado, qual é a ideia de fazer discipulado e o que significa fazer discipulado. Bom, ah, eu sempre tenho dito que quando nós falamos de discipulado na nossa igreja, né, eu sou também da Assembleia de Deus, Isso. e quando nós falamos de discipulado, automaticamente nós fizemos essa ligação do discipulado com a preparação para o batismo, Porque quase né, de sempre nós novos, só pensamos no discipulado de adultos, né? isso, dos novos convertidos e tal. E Isso. geralmente há esta questão também quando nós temos essa visão de que as crianças em si, elas não devem ser batizadas. E se elas não podem ser batizadas, como justifica o discipulado infantil, já que nós fizemos essa ligação do discipulado com a preparação para o batismo, né? É verdade. E aí está a grande... Então aí a E gente aí, já precisa fazer essa distinção, né? O isso, discipulado de novos convertidos é uma coisa e o discipulado de crianças é outra coisa diferente, é isso? isso, porque o discipulado, a princípio, quando nós falamos de discipulado direcionado a essa faixa etária infanto-juvenil, nós estamos falando não somente de uma preparação para o batismo, mas sim uma ferramenta fundamental que ajuda na construção da fé da criança. Perfeito. E como ferramenta fundamental na construção da fé da criança é que nós, então, abordamos essa temática do discipulado infantil e acreditamos que quando a criança tem a oportunidade de conhecer um pouco mais das doutrinas fundamentais da fé, ela consegue, então, fundamentar a sua fé, não somente na emoção, mas também na razão, né? Perfeito. Que a fé, Então, ela, ela tem um fundamento. então nós estamos pensando aqui na ideia não só da preparação para o batismo, mas também e principalmente na construção da fé, e isso vai implicar também na formação espiritual dessa criança, é isso? Sim, porque a igreja, na atualidade, ela precisa mudar a sua mentalidade. Há muito tempo se tratava as crianças como um discípulo em espera. Bom, elas são crianças quando elas tiverem tal idade, então nós vamos falar sobre o assunto. É como se a igreja achasse que, ao tiver uma idade, geralmente com uns 12 anos, né, em muitas Sim. igrejas, o indivíduo, então, alcança o seu clímax espiritual. Então, com essa idade, a criança, então, ela pode ser batizada. E muitas vezes, quando nós não estamos abertos para a importância do discipulado infantil, muitos se batizam sem entendimento da real, né? Do real propósito. Porque aí Então, quando eu o falo novo. de discipular as crianças, eu falo que as crianças não são discípulos em espera. As Perfeito. crianças, elas são discípulos em treinamento. Alguém falava que era a igreja do amanhã, né? As crianças. É uma inverdade. Porque nós só teremos a igreja do amanhã se eles forem a igreja do hoje. Perfeito. É verdade. Porque aí é algo que nem sempre as pessoas perceberam, que os novos convertidos, né, os adultos que aceitaram a Jesus, eles vão chegar no batismo depois de terem feito o curso, o discipulado, passado pelas classes.
Mas e os filhos dos irmãos ou aquelas crianças que aceitaram Jesus ainda quando crianças e não passaram por aquelas classes? Falta essa base para elas, não é isso? A igreja precisa se despertar para a espiritualidade da criança. A criança é um ser espiritual. É. E a mesma essência do homem, como indivíduo, né, a formação do homem, nós somos corpo, alma e espírito, a criança tem a mesma formação. Eu fico imaginando, pastor, aí na época do coronavírus que nós estamos vivendo, se a gente pensasse assim, não, vamos separar e isolar só os adultos porque eles estão correndo risco. As crianças, porque são crianças, não correm risco nenhum e não tem problema com o vírus. Mas é engano, nós precisamos cuidar delas do mesmo jeito que cuidamos dos adultos. Até porque para Deus não existe idade de espírito, né? Sim, perfeito, é verdade. Elas têm mesmo ser espiritual que um adulto é. E aí quando nós pensamos de discipulado infantil, o senhor falou sobre ferramentas para a construção da fé. Mas aí eu pergunto, e existe a desconstrução dessa fé também? Sim, o que nós estamos vendo na atualidade? Há muito tempo, e não foi nenhuma uma tentativa indireta, mas uma tentativa direta, através de meios de comunicação, através até mesmo da internet, até mesmo da estrutura social onde a criança está inserida, houve-se uma tentativa de desconstruir a fé da próxima geração. Há uma tentativa em que a próxima geração abandone a cosmovisão cristã e todos os preceitos como sendo verdadeiros, né? Nós vemos que há uma tentativa de desconstruir uma fé absoluta por uma visão mais relativista e humanista. E como o senhor Nós sabemos... como é que esse processo está sendo feito, pastor? Esse processo está sendo feito através do vazio teológico que existe direcionado ao ministério com crianças nas nossas igrejas. Ainda hoje, muitas atividades vazio que teológico, ocorrem... o senhor fala. O senhor fala um vazio teológico, certo. Isso, porque hoje em dia, em muitos lugares, a questão do estar desenvolvendo o ministério com criança parte de uma motivação errada. Por exemplo, as crianças incomodam, as crianças não deixam os adultos prestar atenção ao culto, as crianças fazem barulho, então precisamos tirar as crianças do culto, levar as crianças para algum lugar, independente de quem vai estar com elas, desde que os adultos não sejam incomodados. E ainda hoje, muitos professores de criança estão numa visão muito ainda de pintar uma folhinha, de contar uma historinha, de ensinar questões de moral. Eu acho, pastor, que tem coisa até pior acontecendo por aí, porque eu conheci um pastor que me disse que um dia resolveu deixar o culto acontecendo lá com os auxiliares e foi lá ver o que estava acontecendo com as crianças. Então estava uma mocinha reunida com as crianças no anexo da igreja cantando Hilari Hilarie. Sim. E é o que estava acontecendo lá. Então, o senhor imagine o preparo dessa pessoa. Isso que eu falo do vazio teológico dos nossos líderes. Então, a igreja ela precisa se despertar para a espiritualidade. Todos nós sabemos que a formação de um conceito ela acontece até 9 anos de idade. E até os 7 anos, nós podemos ajudar na formação da personalidade, né? Sim. E até 9 anos, todos os conceitos e princípios em relação à palavra de Deus já devem estar construídos. Perfeito. Como isso acontece se a criança, quando ela tem a oportunidade de estar na igreja, a igreja não leva a sério esse processo? É verdade. E aí a igreja precisa lembrar que a função da igreja nunca foi fornecer entretenimento, né? Sim. E não somente a igreja, mas é importante ressaltar, já desde o início da nossa conversa, que os verdadeiros responsáveis pela formação dessa identidade são os pais, né? Sim, perfeito. A igreja é uma colaboradora. Os pais é que Eu digo vão... que a igreja, na verdade, ela está promovendo esta parceria. Sim, é verdade. E precisa ser uma parceria mesmo, porque sem a participação Quando eu dos falo pais...
E quando eu falo na desconstrução de fé, eu falo de algo que eu vivencio, né? Estou muito direto com essa temática, né? Então, essa Sim. questão da deconstrução da fé e esse vazio teológico está formando algumas síndromes em nossas crianças na igreja. Certo. Por exemplo, termos como crianças igrejadas, apostasia infantil, crianças que estão abandonando a cosmovisão cristã. E eu quero deixar bem, né, frisado aqui que as crianças de hoje, elas não têm a mesma fé da geração anterior. Nós nunca tivemos uma geração tão relativista como hoje. É verdade. Tem aqui uma das nossas irmãs que está participando, a irmã Daniela, e diz que faz tempo que não vê crianças com desejo do batismo com o Espírito Santo. Eu tenho uma frase que eu digo que as crianças só vão crescer espiritualmente quando elas forem motivadas espiritualmente. Sim, isso é E nós importante. precisamos despertar, né, essa questão da espiritualidade, porque as crianças, elas são conduzidas. Vamos pensar naquilo que o senhor me falou ainda há pouco. Temos a criança igrejada, a apostasia. O que é uma criança igrejada? Bom, esse termo é um termo que está sendo muito usado para que nós possamos entender essa seguinte definição. Por exemplo, uma criança que tem, em média, 7, 8, 9, 10, até 12 anos de idade, e na questão que seja e tem né, vive toda essa dinâmica, né, de vir aos cultos, de participar de todas as atividades, mas ainda não é igreja. Sim. Ela é uma criança que está inserida nessa questão da religiosidade, mas ainda não é igreja. E nós sabemos... Ela acostumou-se com o trabalho, mas a fé ainda não foi gerada. Isso, porque nós sabemos de uma forma teológica, quando nós estudamos a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, né? Isso. Nós sabemos que você só é igreja a partir do momento que você reconhece o senhorio de Cristo na sua vida. Sim. E daí nós poderíamos falar da igreja universal, a igreja invisível, igreja visível, toda essa temática da doutrina da eclesiologia, né? Perfeito. Mas a definição de igreja é todos aqueles que foram chamados. Sim. E aceitaram essa chamada. E reconhecem o senhorio de Cristo. Então, uma criança igrejada é alguém que falta ainda experimentar o novo nascimento. Isso, a conversão. Porque não existe um processo espiritual no adulto e outro processo espiritual na criança. Não existe uma doutrina bíblica para adulto e outra doutrina para criança. A mesma doutrina bíblica para adultos, jovens, adolescentes, também é para as crianças. Então, nós só somos igreja a partir do momento que nós entregamos o nosso coração para Jesus, reconhecemos o senhorio de Cristo, nascemos de novo, nos convertemos. E tem muitas crianças que são crianças igrejadas, que estão incluídas no sistema, incluídas na religião, mas ainda não nasceram de novo. Perfeito. E essas crianças precisam ser conduzidas nesse processo. Elas precisam ser igreja. Perfeito. Há duas perguntas aqui, eu vou registrar para a gente não perder, mas a gente pode responder na sequência. O irmão Ulisses está perguntando sobre a realização do cultinho à parte dos adultos, né? Um culto para as crianças separado do culto dos adultos. E a outra pergunta aqui também sobre a dificuldade quando os pais levam seus filhos para a festa a fé dos pais é diferente do que é ensinado na igreja, e a igreja prega o contrário disso. Sim, seria a secularização da fé, né? Isso. Que nós estamos vendo em muitos lugares. Bom, primeiramente temos que definir essa questão do culto. Às vezes em muitas igrejas falam, né, de uma forma muito carinhosa, cultinho. Isso. Né? Mas nós sempre defendemos que não há tamanho de culto. Sim. Culto é culto, né? Independente de quem presta o seu culto.
Então, nós falamos do culto infantil. E quando nós falamos do culto infantil, que é feito com as crianças, num ambiente separado aos pais, nós definimos como culto infantil paralelo, que é o mesmo culto que acontece simultaneamente ao culto dos adultos. Perfeito. Eu defendo que, se não for para haver culto, as crianças nem deveriam sair da igreja. Sim. Porque as crianças devem sair para um ambiente onde elas podem cultuar a Deus numa linguagem que elas possam entender. Então, Eu também sou defensor da visão de que nós precisamos abandonar essa visão de que a igreja faz uma extensão de uma escola secular. Focamos muito no método pedagógico, muito no planejamento de aula, muito na estratégia dos métodos, e esquecemos que culto é culto. Sim. E é preciso haver muito mais do que só uma tarefa a ser feita. Sim, deve ter muito além de que pintar uma folhinha. É verdade. Culto precisa ser para cultuar mesmo, né? As crianças precisam aprender isso. Em relação às questões dos pais, nós sabemos que os pais são os verdadeiros responsáveis. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é direcionar, apontar o caminho. Mas enquanto as crianças estiverem sobre a autoridade dos pais, nós ainda vamos ter essas questões de que alguns pais não vivem aquilo que a igreja ensina. Mas todo ministério infantil tem a criança como sendo protagonista do ministério. Nós estamos ali não para alcançar os pais, nós estamos ali para alcançar as crianças. E muitos conseguiram, inclusive, alcançar os pais depois que alcançaram as crianças, né? Isso. Dentro dessa visão do ministério com criança, nós não devemos usar as crianças como isca. Perfeito. As crianças devem ser a protagonista de toda a nossa intervenção. E como a criança tem um encontro com Deus, conhece Jesus, tem uma experiência com Deus, ela vai ser testemunha dentro da sua própria casa. Isso e automaticamente vai acontecer isso que o pastor falou, né? Eu às vezes ouço muitas pessoas dizendo assim, o que fazer se os pais... Eu sempre digo que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de secularização da fé, sim, tempo em que as pessoas acham que algumas coisas não faz mal, e envolve muita questão cultural em relação à fé. E eu sempre digo que a igreja só tem a responsabilidade de orientar, direcionar, mostrar o caminho. Perfeito. E nesse sentido, como é que a igreja vai atuar no discipulado infantil? Qual é a diferença do discipulado de adultos e o discipulado infantil? Bom, o discipulado infantil, ele tem uma metodologia, né, algo sistemático. Eu sempre digo que uma construção, tu tem que planejar para poder chegar ao final dessa construção. Sim. Então, no discipulado infantil, dentro dessa construção, vamos dizer dos tijolos, né? Perfeito. Então, cada tijolo é colocado de forma muito estratégica. Perfeito. E aí eu falo, então, da diferença da teologia da informação versus teologia da transformação. Ele deve ser um discipulado intencional. Eu tenho a intenção de. Então, através desse discipulado intencional, eu vou fazer essa construção. E cada tijolo é parte fundamental dentro dessa construção. Existem algumas doutrinas fundamentais que todas as crianças devem conhecer antes de completar 9 anos de idade. E é sobre esse estudo e sobre essas doutrinas que nós fundamentamos, então, a nossa intervenção pedagógica cristã. Quais seriam algumas dessas doutrinas, pastor? Criação, que vai refutando, então, a doutrina da evolução. Dentro da criação, nós trabalhamos quem é Deus, a criação do mundo, a criação do homem e da mulher. E aí nós podemos trabalhar teorias como refutar ideologia de gênero,
e tantas outras coisas que as crianças estão sendo atacadas. Dentro da doutrina da criação, nós podemos então falar sobre imagem e semelhança de Deus, a diferença do homem, né, dentro da criação, das outras criações. Isso. Então, olha quanto assunto que nós podemos falar dentro da criação do mundo, somente um tijolinho. É verdade. E que vão construir a fé e o caráter dessa criança também. Depois nós podemos falar sobre a eternidade. Aqui a nossa irmã Daniela falou que com visuais ajuda muito no ensino. E ela tem total razão, porque o visual, a criança aprende 85% através da visão. Perfeito. E o recurso visual é a maneira de concretizar conceitos. E quando eu falo de trabalhar na linguagem da criança, eu falo isso. Usar metodologias de ensino em que a criança possa compreender a verdade bíblica. Mas aí fazendo com a intenção da formação, né? Não apenas de isso, não somente passar tempo, mas que há uma intenção naquela atividade. Né? Perfeito. Que mais então nós temos a criação, nós temos então outras coisas bem importantes para a criança aprender, que dentro desse tijolinho seria a eternidade, sinais da volta de Jesus, arrebatamento, a questão de estarmos preparados para o arrebatamento, como vai ser o céu. Então são coisas que falam sobre a eternidade. A criança ela precisa aprender isso, que existe uma eternidade. E qual é a decisão dela? Que lugar ela prefere passar a eternidade? Parece meio assim falar eternidade para criança, mas quantas crianças morrem? Sim, é verdade. Então, a eternidade é real. E depois nós partimos para outro tijolo, que daí nós falamos, por exemplo, da doutrina da armateologia, que é a doutrina do pecado, né? Sim. Trabalhamos o que é pecado, a consequência do pecado, as obras da carne, resistir à tentação. Você vai trabalhando assuntos que geralmente não são trabalhados em outras oportunidades. Muitas vezes os professores se ocupam contando as histórias da Bíblia, que são importantes, mas nem sempre aplicam teologicamente essas histórias à vida das crianças. Que eu falo da teologia da informação, né? Isso. E tem que E ser daí a nós teologia da falamos de transformação. outras doutrinas agora, outras doutrinas para resumir, né? Então, a criança ela precisa saber sobre cristologia, Jesus, na penomo do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, e trabalhar questões práticas do crescimento da fé. Por exemplo, a importância da oração, a importância da leitura da palavra de Deus, a importância do jejum e a importância de congregar. Perfeito. E dentro do discipulado se trabalha também a questão do ministério, que seria levar a criança a entender que ela é a igreja, que ela é filho de Deus, e que ela pode servir a Deus, né, e que ela pode fazer missões. Então nós trabalhamos essa questão de que todo discípulo vai gerar outro discípulo. Maravilha. E tem uma pergunta aqui, pastor, se existe, qual é o material que o senhor utiliza, se tem esse material disponível, que material o senhor usa para isso aí? Então, na verdade nós vemos uma carência muito grande teológica, né, voltada para esta área. Eu estou produzindo muitas coisas, aproveitando esta quarentena, né? Deus me deu aí um direcionamento de um discipulado chamado Encontro das Cores, onde a irmã falou ali o plano da salvação, numa linguagem que todo evangelista de criança conhece. Quem ainda não conhece, procura aí o plano da salvação através das cores. Então nós fizemos toda uma metodologia que podemos trabalhar durante 7 meses, 8 meses com as nossas crianças. Cada cor seria 4 encontros, então são 7 cores, então são 28 encontros. Estamos trabalhando na elaboração desse material, porque vejo uma carência muito grande. É verdade.
E esse material vai estar disponível quando o senhor concluir. Sim, sim, já estamos dando direcionamento para muitas pessoas, ajudando para muitos líderes, ajudando ideias práticas para poder implantar nas suas igrejas, porque eu acredito que esta parceria da família, igreja, na construção da fé das próximas gerações é fundamental. Perfeito. Na igreja onde o senhor implantou esse trabalho, ele funciona com que regularidade e em que momentos? Todas as semanas, há várias igrejas aqui de Santa Catarina, né, do Oeste Paraná, que é a nossa convenção. Então, trabalha todas as semanas, uma vez por semana, acontece o discipulado infantil em todas as nossas igrejas. Perfeito. E em que horários? No horário do culto, para as crianças crentes e crianças que vêm à igreja, né? Mas o discipulado infantil, ele pode ser usado em muitas outras estratégias. Por exemplo, o discipulado infantil pode ser feito quando os pais estão sendo discipulados e a família tem uma criança, por exemplo. Sim. Essa criança ela pode ser também alvo do discipulado infantil na sua casa, né? No momento da reunião do discipulado dos pais, os filhos teriam o seu próprio discipulado. Sim, sim. Então, há dois tipos de discipulado. O discipulado é a construção da fé para as crianças que estão na igreja e até mesmo crianças que já aceitaram a Jesus, né? Mas que precisam ser discipuladas no sentido de construir essa fé. Perfeito. Nesse processo... Eu notei que o senhor vai trabalhando esse tema, construindo a fé e, ao mesmo tempo, ensinando a criança a desconstruir aquilo que é contrário à sua fé. Sim, porque o discipulado infantil ajuda a criança a ter, digamos assim, ferramentas para poder defender a fé. Perfeito. Hoje em dia nós não podemos mais impor. As perguntas elas devem ser respondidas. Por que não pode? Por que pode? E os questionamentos devem ser respondidos segundo a palavra de Deus. Perfeito. A palavra de Deus diz. Então é muito importante termos esse pensamento em relação ao ministério com crianças, hoje em dia, nas nossas igrejas. Perfeito. E, nesse caso, como é que a igreja vai atuar também com relação à família, alguma orientação para os pais, alguma estratégia para trazer essa criança para o culto? Como é que funciona? Então, nós trabalhamos, né, aqui em Santa Catarina, uma igreja, Joinville, por exemplo, da igreja, né, onde é a igreja, digamos assim, a nível de Brasil, que tem uma visão muito tremenda em relação ao discipulado, né? É E o verdade. discipulado infantil na igreja de Joinville funciona de uma forma muito extraordinária. E lá, quando eu estava lá como coordenador e tal, eu vi toda essa dinâmica e várias ideias de como incluir a família nesse processo. Então, nós temos a Bolsa do Discipulado, nós temos o Amigo Bíblia, nós temos várias ideias em que a própria família, de uma forma intencional, ela é envolvida no processo do discipulado infantil. Perfeito. Tem um caderno das atividades que é levado para casa, tem grupos de WhatsApp onde nós discutimos esses assuntos. Tem muitas estratégias, pastor, que pode realmente incluir a família nesse processo. Maravilha. E esse discipulado, ele em quanto tempo funciona? Com que idades? A separação de faixas etárias? Como é que é? Bom, depende da estrutura da igreja. Eu sempre aconselho que o discipulado tem que começar para crianças, né, dentro da semi-alfabetização ali. Há lugares que fazem de 5 até os 12 anos de idade. Né? Então, quanto mais cedo a criança participar de atividades que abordam essas questões da fé, é muito importante. Perfeito. Agora, se há igrejas que não têm essa condição, então ela pode vamos começar, digamos, discipular as crianças a partir de 7 anos. Mas eu acho uma grande perda de tempo. Na verdade, aí estaria atuando mais com os que já são alfabetizados, né?
Isso. E a gente sempre tem maneiras digamos, de discipular as crianças, mesmo aquelas que não são alfabetizadas, como aquelas que já são alfabetizadas, né? Então, nós podemos estar trabalhando de diversas maneiras. É um campo muito vasto, muito amplo. Perfeito. E aí, durante esse período, essa criança já vai estar sendo discipulada, não necessariamente visando o batismo, mas visando a formação desse caráter. Sim. Há muitas igrejas, até mesmo aqui na nossa convenção, já está revisando essa questão do batismo. Sim. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos percebendo que crianças com 9, 10 anos de idade, elas estão tendo muita convicção, né, no sentido do fruto do discipulado. Perfeito. E se ela já entende a fé... O que impede a pessoa de ser batizada não é só a fé? É verdade. Aquele que crê. Isso. Então é um assunto bem assim, interessante para ser discutido nas nossas igrejas, né? É verdade. Isso é algo que precisa ser discutido e eu penso que há uma barreira que precisa ser revista também nas nossas igrejas, que é essa ideia do batismo em água ser o instrumento de inclusão na membresia. Porque a igreja adotou essa estratégia lá atrás, mas na verdade o batismo em águas nunca foi para pertencer à instituição. O batismo em águas para a fé. Isso, e faço uma pergunta. Quando a pessoa dessas águas do batismo, automaticamente termina o processo do discipulado? Claro que não. E muitas vezes nós achamos que ao descer as águas do batismo, já é discípulo. Isso. Então há muitas questões que devem ser revistas dentro dessa questões práticas da igreja na atualidade, né, pastor? É verdade. Eu sempre faço um questionamento. As crianças de hoje são como as crianças de antigamente? De forma alguma. E nem o acesso à informação é o mesmo. Então por que nós colocamos ela em estado de espera? É um grande prejuízo quando nós analisamos que há crianças de 10, 11 anos que já tem toda a questão do conceito do pecado formado e até mesmo o pecado praticado. Sim. E aí, então, pastor, é muito importante rever todas essas questões. É verdade. E se nós olharmos com carinho, nós vamos ver que é exatamente assim que a Bíblia nos ensina, né? Sim. A Bíblia ela deixa muito bem claro, desde o Antigo Testamento, né? Quando Deus deu a ordem para Moisés, ao povo de Israel, que eles deveriam inculcar na cabeça dos filhos. Quando nós vemos em Provérbios 22:6, ensina a criança. E a palavra criança, nesse texto, no original, significa aquele que está vazio. Eu acho muito interessante isso. Porque se fala sobre aquele que está vazio, quer dizer, é não perder tempo e encher a criança, porque a palavra inculcar é colocar a força, né? Isso. Então, antes de qualquer outro conhecimento, antes de qualquer outra filosofia, antes de qualquer outra desconstrução, nós devemos fazer a criança ser apaixonada por Deus e pelas coisas de Deus, ainda na primeira infância. É verdade. Ainda na primeira infância. É aí que a gente não pode perder esse tempo, né? E hoje a primeira infância não acontece com 12 anos, né? Não. Na verdade, hoje nós vemos uma situação em que as crianças estão indo cada vez mais cedo para as creches, para a escola, né, o ensino infantil, e elas já estão sendo bombardeadas com uma série de informações e de teorias, e nós já precisamos estar trabalhando. E vou até levar até uma outra reflexão. Quantas das nossas igrejas que também aceleram o processo? Crianças de 10 anos nos adolescentes. Sim. Crianças de 10 anos, às vezes, já participando de outras atividades. Por quê? Porque a igreja também acelera o processo.
talvez por não ter uma opção melhor para as crianças, eles já se acham tentados a participar dos adolescentes, dos jovens e coisas E assim. aí a questão é estrutural. A base de tudo é a primeira infância, né, pastor? É verdade. É, é Então nós onde precisamos você investir consegue ganhar ou perder, né? isso. Por isso a importância do discipulado infantil. Levar as crianças a conhecer a fé. Lembrar do apóstolo Paulo falando com Timóteo que foi desde a meninice, né, que ele aprendeu. E a palavra meninice, o pastor sabe, né? Tenra idade. Isso. Ali não, até porque, de uma forma judaica, só com os 12 anos, né, era considerado já adulto, né? Isso. Era Não considerado havia essa já divisão das faixas responsável diante etárias. da lei. É, Não havia essas divisões de faixa etárias que hoje existem. perfeito. Mas quando a Bíblia fala que Timóteo sabia desde a meninice, ali nós entendemos que era desde uma idade muito nova, né? Muito novinho. Perfeito. Ele já estava E ali sendo nós vemos, instruído, né? e ali a gente vê então um discipulado direcionado à criança, um discipulado intencional. Eu acho importante pensarmos nessa palavra, né? A intenção de, tudo tem que ter essa intenção, tem que haver um propósito. E Então não Paulo falou que apenas. Timóteo ele conhecia desde a meninice. É verdade. E aí essa ideia de que realizar o culto paralelo com as crianças, com a mesma intenção de adorar a Deus e formação dessas crianças que o culto com os adultos tem. Sim, porque quando alguém pergunta para mim, né, como identificar ou como entender essa prática da construção da identidade, da espiritualidade da criança, eu falo que tem que ser a mesma questão, né, litúrgica do culto dos adultos. Então, por exemplo, tem que ter atividades diferenciadas. Claro que escola bíblica dominical é escola bíblica dominical, discipulado é discipulado, culto infantil paralelo é culto infantil paralelo. Então, são reuniões diferentes que têm que ter estruturas diferentes de estratégias. Agora, vamos então falar mais especificamente do culto infantil paralelo. Então, nós temos que entender que se o culto do adulto tem hora para começar e terminar, o culto infantil paralelo tem hora para começar e hora para terminar. E às vezes tem muitos pastores, porque não tem essa visão, pede para os professores irem para lá, né, que é conhecida como as salinhas, e ficar lá 2, 3 horas com as crianças. Isso não existe. Então, dentro dessas 1 hora, que é o correto de se trabalhar, você trabalha 5 pontos importantes. Que seriam a estrutura do culto, né? Sim. Oração, leitura da palavra, participações, onde a criança vai ter a oportunidade de cantar, de dar testemunho, de dar uma palavra, de expressar o desenvolvimento do seu ministério. Isso. O ensino bíblico, que é feito, né, de uma forma intencional também, o ensino bíblico. E depois nós temos oração pelos usando recursos apropriados, mas com a intenção de formar. Isso. E daí nós temos a oração pelas necessidades. Agora, talvez quem possa estar ouvindo, pode estar, mas crianças de 3 a 6 anos, elas não conseguem ficar 1 hora dentro desta, digamos, desse direcionamento de estrutura de culto infantil, né? Sim. Claro que elas não vão conseguir, porque a questão da concentração da criança é de 1 minuto e meio por idade. Então, se eu estou trabalhando com criança de 5 anos, o máximo que ela pode prestar atenção é 8 minutos. Então, se eu estou trabalhando com crianças menores, eu vou dividir esses 5 momentos, no máximo em 20 minutos. Depois desse momento que houve o culto, eu posso verbalizar. Agora nós já tivemos o culto, agora nós vamos ter um tempo livre, um tempo de comunhão. Daí sim pode haver a folhinha para pintar, daí sim pode haver um lanchinho para comer, daí sim pode haver umas outras atividades para as crianças menores de 6 anos. Agora, crianças acima de 7 anos não justifica
fazer nada além, né, de que a criança entenda que ela está ali para cultuar a Deus. Perfeito. E 1 hora é pouco. Quando você divide esse tempo, né? 1 hora é pouco. É verdade. E acho que uma das grandes dificuldades aí, pastor, além dessa orientação, é porque para a escola dominical temos o material já preparado, que é são as revistas, né, da Sim, existe o editora. currículo. Isso. Agora, para o culto infantil e para o discipulado, precisa da construção desse material, né? Na verdade, nós estamos muito atrasados. É verdade. Precisamos realmente que haja um despertamento, né, de muitas editoras, casas publicadoras, né, muitos que estão envolvidos nessa questão da preparação de material voltado para a educação cristã, voltado para esse público infanto-juvenil. Sim. Há uma necessidade muito grande. Eu falo que há um vazio, né, teológico. É É verdade. disso que me refiro. Esse vazio é bem complicado. E aí, pastor, dentro dessa questão de como implantar isso na igreja, trabalhar com os obreiros, algumas pessoas estão falando aqui que o desafio é encontrar uma equipe que fale a mesma linguagem e trabalhar então a formação dessa equipe. Nós sabemos que toda questão departamental nas nossas igrejas, há uma crise de liderança, né, pastor? É verdade. Não é só infantil, em todas as áreas há uma crise de liderança. E ainda, além dessa crise de liderança, eu vejo que há uma falta de visão e propósito. É verdade. E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer atalho serve. É verdade. Então nós estamos enchendo muitas vezes as nossas igrejas de atalhos. Atividades, congressos, isso e aquilo outro. E esquecemos de passar todas as nossas atividades na peneira das prioridades de Deus. Então, treinar líderes e treinar uma equipe é uma das prioridades de Deus para o exercício do ministério. E nós vemos isso em Jesus. Realmente. É verdade. Ele não trabalhou com centenas de uma vez, ele trabalhou com poucos que tivessem a capacidade de fazer isso com outros. Então, quando nós falamos de liderança intencional, eu estou reforçando bastante essa palavra, né? Isso, e ela é importante. É ter a intenção de chegar a algum lugar. Então, nem sempre a quantidade de equipe, mas é a questão da visão e propósito. Ter a visão, os propósitos definidos, é mais da metade do caminho andado. Perfeito, é verdade. E treinar as pessoas. Por isso que eu tenho dedicado muito a isso, né, pastor? A treinamento de líderes. Acho isso muito importante. As igrejas que investam na preparação ministerial, né, dos professores de criança. A falta de capacitação, eu falo que é uma palavra um pouco feia, né? A ignorância. Sim. Impede de nós exercermos o potencial que Deus deseja que nós exerçamos. Né? Quanto mais eu aprender, mais oportunidades eu tenho de servir a Deus. Até porque conhecer a verdade é que vai proporcionar a libertação. Né? Então, o conhecimento vem, acima de tudo, em primeiro lugar. Isso, e treinar as equipes nessa visão de propósito. Eu trabalho muito isso, né? Eu tenho uma capacitação que chama Os Propósitos do Ministério Infantil. Eu até escrevi um livro, né? Fala sobre isso, os propósitos do Ministério Infantil, para tentar fazer com que a igreja entenda qual é os propósitos de Deus em relação ao ministério voltado para as crianças. Isso é muito importante, pastor. Aproveitando a deixa, muitos irmãos perguntando aqui sobre material e tal. Então, o senhor tem livro, tem curso, tem seminário, tem canal no YouTube. Aproveita aí e divulga para as irmãs
e irmãos que estão conosco saber aonde pode encontrar mais informação e como é que acha o pastor Jean Porto Santos na internet. Pastor, sabe que eu sempre digo que eu sou movido por paixão e propósito, né? É verdade. Então, tudo que eu faço é com essa intenção de provocar nos líderes, pastores, obreiros, esse pensamento de que realmente o Ministério Voltado para Crianças é fundamental nas nossas igrejas hoje em dia. É verdade. Eu pastorei igreja de adultos durante 15 anos da minha vida, né? E quando Deus direcionou o meu ministério para o Ministério com Crianças, e eu entendi isso, de que Ministério com Crianças hoje não se trata somente de mim, se trata da próxima geração de discípulos. Se trata até mesmo da continuação da história da igreja na nossa nação, né, pastor? É verdade. Porque se nós pararmos de evangelizarmos, ganharmos a próxima geração para Jesus, as nossas igrejas podem sim se transformar em grandes museus, como aconteceu na Europa. Sim. Tudo que nós temos produzido nessa intenção de ajudar. Então, eu tenho o meu WhatsApp, né, que está ali, o número é 479-9785-9766, depois nós podemos deixar aqui na mensagem. Tem o meu Facebook, Jean Porto Santos, meu Instagram, quem quiser me seguir. Temos vários, né, meios de comunicação aí para poder ajudar a ser uma voz, uma ponte, né, entre os líderes, as crianças, a igreja, e eu estou à disposição para servir você. Antes desse isolamento social, o senhor vinha em um ritmo muito forte de realização desses treinamentos, não é mesmo? Na verdade, nós estamos com a agenda de 2020 toda comprometida. E orando para que né, esse coronavírus pare aí de fechar as portas, né? É verdade. Mas nós temos cursos online, né, pastor? O pessoal aí que quiser fazer parte, nós temos agora um curso online que vai acontecer em maio. É 100% online, à distância. É um curso que eu coordeno. E quem tiver interesse pode me procurar aí no meu WhatsApp ou até mesmo no Instagram. Perfeito. E eu estou à disposição para dar todos os direcionamentos. Olha aí, o pessoal que está conosco, ninguém pode perder curso online de formação de discipulador infantil, e isso é muito importante. Então, procura o pastor Não podemos parar, né? É verdade, para poder estar buscando essa capacitação para a igreja, para os que trabalham com crianças, que afinal de contas nós também precisamos valorizar muito esse pessoal, inclusive dando a capacitação que eles precisam, né? A irmã Nilva lá de Vilhena está mandando um abraço aqui, pastor. Deus abençoe a todos, irmão. Pastor, todo líder de criança e professor de criança que eu conheço, ele é totalmente comprometido. Porque quem não é, não permanece. É verdade. Porque é um ministério de bastidores. É um ministério onde não tem muito status, não tem muito aplauso, não tem muita elogios e tal. Não tem muito glamour, não, né? Isso. Então, quem está realmente é porque já entendeu a visão, entendeu o propósito, já sabe de que realmente, né, o que ele deve alcançar através do seu ministério. Mas realmente, pastor, nós precisamos defender, lutar para que o Ministério com Criança, o Ministério Infantil e Juvenil, seja ouvido nas nossas igrejas, né? Perfeito. E eu estou orando para que Deus levante mais pastores, obreiros, pessoas que exercem influência com esta visão. Deus me deu uma frase, algum tempo atrás, a seguinte frase: a igreja que não leva a sério as suas crianças, no futuro muito próximo, terá também adultos que não levarão a sério a igreja. Olha que coisa séria, não é? E depois que Deus falou isso ao meu coração, né, houve uma revolução no meu ministério, naquilo que eu
em que eu penso, onde eu tenho colocado todos os meus esforços, é nesse entendimento de que a igreja brasileira precisa continuar até a volta de Jesus. Perfeito. Pastor, eu posso divulgar o WhatsApp aqui para o pessoal? Sim, com certeza. Agradeço a oportunidade, pastor. É o 99785. Começa o código 47. Isso, 9766. 9, Esse? 9785 9766. Perfeito. Então, quem não pegou aí, tá aí para anotar agora. Canal no YouTube, curso, tudo pode ser através desse telefone. Sim, através desse telefone eu passo todas as informações. Que maravilha. E aí, nós precisamos retomar essa questão. Livro, quando é que sai de discipulado infantil? Olha, nós estamos com quase, na verdade, quase não, estamos com 4 livros escritos. Essa semana saiu a minha agenda, a agenda do discipulador infantil. Ah, certo, é um material muito bom também. Um material muito lindo. Saiu também um manual das atividades da criança para fazer parte do discipulado Encontro das Cores. Certo. Então, muita coisa está saindo e estamos produzindo, né? O livro sai também este ano. Então, tem muita coisa nova por aí. Esse material que o senhor está falando está disponível para aquisição diretamente com o senhor? Isso, eu envio para todo o Brasil a agenda do discipulador, o manual e também os materiais que podem ser desenvolvidos com as crianças. Maravilha. E dentro em breve, o livro do discipulado infantil também. Isso. E escrevemos agora um de evangelismo infantil, transformando a escola bíblica dominical num agente de evangelização. Opa, então mais uma para o pessoal anotar aí e não perder a chance de adquirir também. Viu? A mente não para, né, pastor? É verdade, eu sei disso. Você Trabalhar, trabalha produzir também. ligado em 220, a bateria não descarrega nunca, né? Pastor, nós temos mais 2 minutos de live e Sim. eu deixo para as suas considerações finais. Bom, agradeço, pastor, pela oportunidade de ter me chamado para essa transmissão. Me senti honrado por esse momento, né? Honrado também por estar falando aí com tantos irmãos de todo o Brasil. E a minha palavra final é que possamos investir nas nossas crianças. Eu tenho um filho, né, o Gessé, ele está fazendo hoje 12 anos de idade. Hoje, muito bem. E eu sempre tenho pensado nessa questão, que meu filho é o meu primeiro discípulo, né, pastor? É verdade. Não adianta a gente ser aprovado no meio da multidão e ser reprovado dentro da nossa casa. É verdade. Então, que nós possamos colocar os nossos filhos em prioridade, ganhá-los eles para Jesus, e também todas as nossas crianças que estão perto de nós, e que nós possamos realmente entender a importância de construir, de ajudar a construir a fé da próxima geração. Isso é muito importante mesmo. E aí nós vamos ter, repetindo a frase, se a gente não investir nas crianças agora, se a igreja não valoriza as crianças agora, em breve vai ter adultos que não vão valorizar a igreja. Isso. Se a igreja não levar a sério as crianças, no futuro muito próximo terá também adultos que não levarão a sério a igreja. É verdade. Isso é muito importante, nós precisamos pensar. Não é a igreja do futuro, nem discipulados em formação, em espera, são discipulados em atividade, em formação. Isso, eles só serão a igreja do amanhã se eles forem a igreja do hoje. É verdade. Então, e as crianças não são discípulos em espera, elas são discípulos em treinamento. A verdade, muito bem. Pastor Jean, eu agradeço a forma gentil como o senhor atendeu o nosso convite, a maneira como trouxe as informações que foram muito preciosas para todos nós. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. E a todos os irmãos que conosco estiveram até agora, também muito obrigado. Essa live vai estar disponível ainda nos stories e também vou gravar no YouTube e deixá-la disponível para que os irmãos também possam
acompanhar. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, pastor. Um abraço. Obrigado.